Quem tem guardado os talões antigos do Star, o estacionamento regulamentado de Curitiba, uma boa notícia. A Secretaria de Trânsito divulgou uma nota informando que é possível usar os cartões de anos anteriores. A orientação é não marcar o ano e só raspar mês, dia, hora e minutos. Desde 2011, a marcação do ano deixou de ser obrigatória. Está internado na UTI do Hospital Regional de Paranaguá o jovem que foi resgatado depois de ficar quase meia hora no mar. Uma multidão que estava na praia central de Guaratuba, no litoral do Paraná, parou para acompanhar o resgate deste jovem. Alguns banhistas se mobilizaram para tentar salvar a vida de Pedro Henrique, de 18 anos, que passava as férias no litoral com os amigos. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Pedro se afogou depois de uma mudança de maré. Existiam ali, nessa situação, 6 pessoas. Eles adentraram por um banco de areia e foram levados até essa corrente de retorno. 4 delas conseguiram sair pelo movimento da ondulação, que trouxe essas pessoas até próximo à área de praia, e 2 delas não conseguiram retornar. Essas 2 pessoas foram além da terceira arrebentação, que é uma área já mais de risco, uma área mais profunda, e onde nós temos uma maior incidência também de afogamento. Pedro ficou submerso no mar por meia hora. Ele foi resgatado sem nenhum sinal de vida. E durante 1h30, os médicos e bombeiros que atenderam a ocorrência tentaram reanimar o jovem ainda na areia da praia. Ele foi levado de helicóptero até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde está internado na unidade de terapia intensiva. Ele está inconsciente e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde de Pedro Henrique é considerado gravíssimo. O grau 6, que é o caso desse garoto, é um paciente que faz parada cardiorrespiratória. Então, ele tem parada cardíaca, parada respiratória, precisa então de reanimação imediata, precisa de suporte básico intensivo muito rápido. A chefe da UTI do hospital ressalta a importância do resgate imediato em casos de afogamento. Qualidade de atendimento na praia, a qualidade do transporte e a rapidez com que o paciente chega a um cuidado definitivo que a gente chama do cuidado necessário para ele, que é a ventilação mecânica, o suporte de oxigênio adequado, a medicação adequada. A todo momento incentivando, motivando, dizendo não podemos desistir, essa vítima vai voltar. Então essa vítima retornou com alguns sinais vitais, o que também o médico conduziu isso, né, para que todos estivessem motivados e todos continuassem nessa missão aí para que essa vítima pudesse ter uma recuperação adequada. Você vai ver ainda nessa edição, o governo anuncia a construção de 6 novos presídios no estado. E o Paraná tem 1.700 vagas de estágio sem candidatos interessados. Estão sobrando 1.700 vagas de estágio no Paraná. Com a baixa procura de estudantes, só em Curitiba há 800 postos sem candidatos. Está fácil pegar o contrato. Nessa temporada de férias, 1.700 vagas estão disponíveis no CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. É nesse período que a oferta é maior que a procura. Então, o ideal é que o estudante procure esse primeiro período, já que seria janeiro inteiro, porque fevereiro já aumenta maior a procura. Então, fica mais difícil conseguir ou escolher a sua vaga de estágio. Para se candidatar, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos e estar cursando ensino médio, técnico ou superior. O cadastro pode ser feito através do site www.ciepr.org.br. Pode comparecer em qualquer uma das nossas 40 unidades, vai fazer esse cadastramento, a validação. Depois dessa validação, ele já entra diretamente no nosso banco de dados, recebe login e senha e já começa a acessar as vagas em casa mesmo. São 800 vagas disponíveis em Curitiba para as áreas de engenharia, pedagogia, informática e administração. O valor das bolsas varia de R$ 600 a R$ 900. E dá para se animar. Só nessa empresa do ramo de educação estão disponíveis 20 vagas para as áreas de pedagogia, química, biologia e educação física. A gente busca profissionais a partir do 4º período, que é a partir do 2º ano, e também aqueles que estejam com a disponibilidade de horário, né, de acordo com as vagas em aberto. A frente fria ainda atua sobre o Paraná e amanhã deve ser mais um dia chuvoso. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia deve ser chuvoso. A temperatura na capital fica entre 19 e 23 graus. No litoral, manhã de chuva e céu parcialmente nublado com chuva e trovoadas à tarde. Temperaturas entre 23 e 28 graus em Paranaguá. Em Ponta Grossa, previsão de pancadas de chuva isoladas todo o dia.
Temperaturas entre 18 e 24 graus. E veja a seguir, o governo anuncia a construção de 6 novos presídios no estado. E a secretária da Família e do Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, é a convidada do Band Cidade para uma entrevista ao vivo. Amanhã, o governador Beto Richa assina um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de 6 novos presídios no estado e a ampliação de 8 penitenciárias. O contrato prevê um repasse de 117 milhões de reais. As obras começam nesse ano e devem ser concluídas no ano que vem. O convênio vai ser assinado à tarde no Palácio Iguaçu. E nós conversamos aqui com a secretária da Família e do Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Boa tarde, secretária. Boa noite já. Boa noite, Vili. Boa noite, Roberta. Essa notícia, o que é que significa para o Paraná? Olha, eu acho que é muito importante. É muito importante porque no começo do governo Beto Richa, uma das metas era diminuir a população carcerária. Isso já foi feito em 2 anos. Já diminuímos 6 mil presos dentro das delegacias. E agora, com a construção de 6 presídios e ampliação de 8, com certeza vamos zerar esse déficit que existia dentro das delegacias. E assim, conseguir colocar em ordem o sistema prisional de Curitiba, do Paraná. Também foram anunciadas as reformas de alguns centros de socioeducação que abrigam os adolescentes infratores aqui no estado, agora no começo do mês. Como é que está a situação da adequação do Paraná ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo? Olha, o SINASE preconiza que todos os equipamentos, os SENSES, onde atendem os meninos infratores, adolescentes infratores, sejam muito bem adequados, sejam colocados capacitação, adequação para eles em todos os sentidos, de esporte, de lazer, de ensino médio, regular, e tudo isso está sendo feito com acompanhamento psicológico, está tendo todo uma assistência da saúde também dentro dos nossos equipamentos e nós estamos em reforma em quase todos eles. Agora estamos em Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Curitiba fazendo o feminino, então nós estamos atuando em cada um deles o gasto em média de R$1 milhão, R$1 milhão e 100 reais. Portanto, para adequar de acordo com o SINASE, esses equipamentos. A ideia é mais educativa do que punição no caso do menor, porque ainda há expectativa de recuperação. Isso levou a uma mudança na forma de tratamento? Radical. Houve uma mudança radical. Nós entramos dentro do sistema, conhecemos todos os educadores que estavam ali dentro, capacitamos todos eles, mudamos a maneira de visão e de educação, da maneira de tratar com esses meninos. Não é porque infringiram a lei, porque estão ali privados da liberdade, é que devem ser tratados de uma maneira desigual. Nós estamos dando a eles a condição de poderem se formar, se capacitarem, estarem preparados para o mercado de trabalho e, junto com isso, estamos trabalhando com as famílias deles, num programa aliado ao Família Paranaense, para que essas famílias também saiam da situação de risco, de marginalidade, para que seus pais tenham também capacitação, formação, para que as suas casas sejam relocadas de uma situação desagradável, que é uma situação de marginalidade e risco, para que esse adolescente, a hora que saia do sistema, saia também da vida precária que vivia e possa retomar uma vida nova. Seus pais também tenham outra expectativa de vida. Portanto, não é só este menino, este adolescente que está privado de liberdade, que está sofrendo punição, e sim toda a família. Portanto, achamos e entendemos que trabalhar com a família é a melhor e a maior maneira de resgatar as famílias carentes do nosso estado e do nosso país. Uma forma de perceber que o trabalho está dando certo é a redução de casos de reincidência, mas são só 2 anos de administração, a mudança ainda é recente. Um efeito, talvez, imediato, seja dentro do próprio centro de socioeducação, com relação a questões de agressão, até de morte de adolescentes. Como é que está essa situação hoje? Olha, Roberto, nós tivemos, infelizmente, algumas mortes dentro do sistema, oriundas até do tratamento que era dado a esses meninos por parte de alguns educadores e não de todos, claro. Esses educadores que, na nossa visão, estavam agindo de má fé ou agindo de maneira errada, estão sendo chamados, estão respondendo sindicâncias, vão responder perante a lei conforme o crime que estão cometendo, que é abuso de poder ou violência, e assim nós vamos adequando o sistema. A nossa intenção não é fazer dali um pequeno presídio, mas sim uma maneira de poder resgatar e mostrar a eles que cometeram um delito, que esse delito não pode ser de novo cometido e que lá fora existe uma vida muito melhor, não só para eles, como para seus familiares. Estamos ofertando todos os tipos de curso, fechamos parceria com o Senai, com o Sesc, para que a gente possa, junto com isso, fazer o ensino técnico profissionalizante ali dentro e que eles saiam numa melhor situação. O estudo de vulnerabilidade das famílias no Paraná, feito pela sua secretaria e também pelo IPARTS, que é o órgão que faz as pesquisas.
O que é que ele mostra e o que é que pode mudar a partir daí nessa área? Ótimo, filho. Ele mostrou a precariedade das famílias curitibanas. Ele mostrou que no estado do Paraná, a grande parte do nosso estado estava com um índice de desenvolvimento humano muito baixo. E o desenvolvimento das cidades também muito aquém do que a gente imaginava. Nós estamos trabalhando com família paranaense justamente para poder resgatar essas famílias. E ao resgatar essas famílias, o nosso programa é tão abrangente que nós trabalhamos com 17 secretarias em conjunto e ali atuamos na educação, na saúde, na habitação, na urbanização, na regularização e titularização do imóvel. Nós colocamos os pais em qualificação e capacitação, inserimos no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. E o nosso programa leva 2 anos. Nós só sossegamos quando essas famílias estão já tendo a sua independência financeira e possam caminhar sozinhos. E uma grande novidade que nos foi ofertada agora através do Fomento foi que essas famílias terão crédito de até R$4.000 para abrirem seu negócio informalmente e 12 parcelas para pagar esse valor. Se eles pagarem em dia, a 12ª parcela é isenta, o Estado cobre a 12ª parcela. E no segundo momento, para ampliar o seu negócio, a economia solidária, que vai até 15.000 e depois 30.000 e assim sucessivamente. Essa participação, a vivência da política, isso chama atenção, é bastante comentado o seu trabalho. Como é que é essa convivência? Como é que foi pegar gosto pela política acompanhando o trabalho do marido, o governador? Olha, na verdade, Vili, esse gosto não vem da política. Esse gosto vem da época do Bamerinos, quando meu avô fundou o Bamerinos. Meu pai depois foi presidente. E como tínhamos muitos funcionários, a preocupação do meu pai e do meu avô era dar atendimento médico, era dar atendimento odontológico, era dar lazer a essas famílias que trabalhavam dentro do grupo. E eram muitas famílias. Então, criou-se a Associação do Banco Bamerinos do Brasil, que hoje tem o nome Avelino Vieira, que é do HSBC. Ali, então, se fazia lazer, tinha-se médico, tinha-se dentista, tinham todos os tipos de serviços ofertados aos nossos funcionários do banco. E nós aprendemos a conviver com isso e aprendemos a respeitar esse tipo de atitude. Quando o Beto saiu governador, eu já tinha essa vontade e esse gosto por trabalhar em família e fazer esse bem sem olhar a quem. Quando eu me vi numa cidade como Curitiba e que podia ajudar muita gente, eu falei, meu Deus, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar tudo o que eu aprendi com a minha família. E nós o fizemos. Lançamos em Curitiba Família Curitibana e foi o único estado, a única cidade no Brasil, Vili e Roberta, a reduzir a miséria e a pobreza em 65%, enquanto o Brasil reduziu 45%. Então, veja que um trabalho sério, um trabalho muito bem elaborado, um trabalho onde as pessoas todas estão comprometidas, traz um bom resultado. Muito obrigado, secretária, pela presença com a gente. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E os assuntos do metro amanhã, os casos de dengue que foram reduzidos em 90% em 2 anos no Paraná. Os detalhes do metro de amanhã, que também mostra que a chuva já afetou a mais de 500 pessoas no estado nessa semana. Uma ótima noite para você. Boa noite e fique agora com o Jornal da Band.